de algum modo. Enfim, vamos começar um breve histórico do mês de maio, tá? Só para a gente chegar no ponto de chegada, que é o ponto que a gente vai debater, se Yuri vai conseguir administrar essa pressão, se Yuri vai conseguir tocar o esporte até o fim do ano, e se ele consegue sair desse período, porque a pressão está grande e ele está basicamente... Tem alguns apoiadores ainda, mas o próprio Conselho Deliberativo do Esporte, algumas pessoas já começam... O Conselho de Yuri, é bom esclarecer que o Conselho é paritário, começa a abandonar com toda a razão Yuri, porque a gestão é desastrosa e os gastos foram absurdos para o futebol. E aí, voltando, a gente vai para uma breve linha do tempo aí de maio, a gente tem um início conturbado lá na era de Antônio Oliveira, uma crise em campo, enfim, vamos começar do começo. No dia 9 de maio, a gente teve o anúncio de Antônio Oliveira como técnico do esporte, depois de muita pressão em torno do trabalho de Pepa. É bom relembrar, depois do esporte ter perdido para o Altos, ter sido eliminado da Copa do Brasil para o Operário de Várzea Grande, ter perdido em casa para o Náutico, ter perdido para o Santa Cruz. Então, é bom deixar claro que o trabalho de Pepa, até o momento em que Antônio Oliveira foi anunciado e houve a demissão posterior, era um trabalho ruim. Era um trabalho que a gente não sabia nem tanto ainda as deficiências do elenco do esporte, né? Então, cresceu muito... Os olhos sobre o frágil trabalho de Pepa cresceram, mas foi um trabalho ruim. Isso aí não dá para a gente tirar de Pepa, né? Não dá para a gente afastar de Pepa um trabalho frágil, a falta de um time formado com entrosamento, com competitividade. Então veio o anúncio de Antônio Oliveira em 9 de maio, um anúncio que a gente, a princípio, pensava, e a gente até debateu aqui no Pod Esporte, André, que seria um início de um trabalho que ele tentaria conservar as características um pouco do time ainda, com modificações pontuais, inclusive no que tange a um bom relacionamento com os portugueses, mas, pelo contrário, logo na estreia, dia 11 de maio, houve uma derrota de 4-0 vexatória para o Cruzeiro, em que ele força a escalação de Matheus Alexandre. Todo mundo que chegava na ilha naquele jogo, quando viu a escalação, ficou meio que estupefato ali. Ele isolou, basicamente esvaziou o meio-campo. Uma partida péssima do Sport, talvez a pior do ano, uma das maiores goleadas sofridas pelo Sport na história na Ilha do Retiro, tá? Então, nesse momento, o treinador foi chamado de burro com 20 minutos, e no jogo seguinte ele tentou modificar totalmente o esquema de jogo. Foi para aqueles 3 zagueiros no dia 17 de maio. Os zagueiros nem foram os melhores zagueiros, os escolhidos, colocou o português João Silva no banco, partiu para o jogo com o Lucas Cunha, Antônio Carlos, um esporte simplesmente inerte, um esporte que não conseguiu produzir ofensivamente com esses 3 zagueiros. E ele fez um diagnóstico, né, de que o esporte sofria muitos gols de bola aérea pelos lados do campo, mas para consertar o esporte, eu venho dizendo, para curar o paciente, ele terminou matando, né? O remédio matou o paciente. Então, foram esses 3 zagueiros. Para a total atrapalhada da diretoria, alguns dias depois, Yuri cede a pressão, uma pressão já insuportável na Ilha do Retiro, diante de 9 rodadas no Brasileiro sem ganhar, 8 ou 9 rodadas no Brasileiro sem ganhar, uma pressão que já não tinha mais como segurar, e opta por, o que ele fala é antecipar um movimento de trazer uma diretoria profissional aí de futebol. Só que foi tudo feito de forma antiprofissional. Porque assim que chega Thiago Gasparini, logo em seguida o Henrique Ambrogini, Thiago Gasparino, o executivo de futebol, com a missão de tocar diretamente o futebol do esporte, e Henrique Ambrogini, o diretor, o responsável pela elaboração dos processos diante do futebol, da análise, desde a cozinha, da cantina, como ele costuma dizer, ao campo em si, enfim, um supervisor mais geral. Houve a saída de Guilherme Falcão, que foi justamente quem fez as entrevistas para Antônio Oliveira e quem escolheu Antônio Oliveira como novo treinador do esporte. Então, a total atrapalhada, tá, da diretoria e, claro, capitaneada pelo presidente do esporte, que simplesmente não entende de futebol e fala uma coisa, depois faz outra. Ele falava, à época, que Antônio, ele falou na entrevista de apresentação de Antônio, que Antônio era um treinador que foi contratado porque iria aproveitar as características do elenco do esporte. Então, não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, Antônio Oliveira tentou dar uma própria identidade ao esporte, uma identidade que não tinha qualquer compatibilidade com o elenco do esporte, tá? Eu não sei se até aqui vocês querem fazer algum comentário dessa breve linha do tempo, André. Pode falar aí, se quiser. Pode, volta lá, Wanda,
na parte anterior, que eu ia falar exatamente isso. Assim, eu acho que vale a pena destacar, nessa ordem aí dos fatos, como a gente fez uma escolha que custa, assim, uma escolha milionária, né? Porque escolher um treinador, Antônio Oliveira, é uma escolha milionária, tanto que aí com a rescisão a gente estima que vai pagar entre 3 a 4 milhões de reais por essa rescisão. E é importante pontuar que essa decisão ela foi tomada por um dirigente que saiu 11 dias depois da decisão tomada. Então, assim, é como se ele tivesse comprometido o orçamento aí de 3 a 4 milhões, fez uma escolha que foi contra a torcida, porque a torcida já estava no movimento de trazer alguém mais próximo do clube, um Daniel Paulista, um Eduardo Batista, enfim, alguns nomes que surgiram que eram mais era mais unanimidade para a torcida do esporte. E um dirigente que iria sair 11 dias depois bancou uma decisão por um treinador que não tinha motivo de vir para o esporte. E talvez o argumento na época talvez era que ele ia ter mais familiaridade com os portugueses do elenco. E assim, foi até curioso, porque a estreia dele contra o Cruzeiro foi uma partida desastrosa, principalmente dos portugueses, né? O Sérgio Oliveira parecia que estava contrariado dentro de campo, que não queria estar ali. Então ele praticamente entregou, fez corpo mole. João Silva falhou em vários, fez uma partida assim abaixo da crítica. Então, assim, o argumento era, trouxe um português porque nossos melhores jogadores são portugueses e tal. E logo no primeiro jogo, isso já foi por terra, porque Paciência não estava em campo. Sérgio Oliveira fez uma partida abaixo da crítica e João Silva foi um dos piores jogadores em campo também. E aí ele, tá bom, tenta resolver isso botando 3 zagueiros fraquíssimos. O time começou já nesse jogo contra o Ceará a levar balãozinho por trás dos zagueiros. Já no segundo gol do Ceará já foi um balãozinho, porque eram 3 zagueiros pesadíssimos. E aí, 3 dias depois, o dirigente é demitido. E aí contratam os profissionais do futebol para fazer o quê? Se o treinador já estava lá dentro, então esses profissionais chegaram já com o planejamento feito para o fim do ano aí com o Antônio Oliveira, e para desfazer esse planejamento tinha esse custo aí. Então a gente foi se arrastando Isso, aí, deram mais jogos. isso. Enfim, é isso. Trouxeram esses profissionais do futebol com um treinador que já contra o Ceará todo mundo via que era insustentável. Foi bizarro como ele se tornou insustentável de forma relâmpago, mas assim o foi. No segundo jogo, todos já sabiam que Antônio Oliveira não ia ter uma longa jornada no Sport Clube do Recife. E aí ele ganhava simplesmente 450, 460 mil reais, a gente não vai ter esse valor exato. E para rescindir o contrato, você teria que arcar basicamente com o salário dele até o fim do ano. Então vamos ser honestos que ninguém demite um treinador com 2, 3 rodadas, mas já se pensava na demissão e a diretoria começou a entregar a Deus para ver se havia alguma reversão para não ter que pagar a multa de Antônio Oliveira. A reversão não veio. Dia 25 de maio, o Sport empatou com o Inter, assim, contra o time reserva do Inter, com várias peças da base. Mais um jogo ruim. A gente tem as lives aqui de todos os jogos, mas que não tem muito o que extrair desse jogo do Sport. No dia 26 é que estoura o escândalo que amanhã o Conselho vai ver, inclusive, se abre ou não algum procedimento contra Yuri, inclusive na pessoa do presidente do Conselho, o doutor Ademar Rigueira. Então, que foi a descoberta de que Yuri possui uma empresa com KNAI de agenciamento de atletas. Diga-se, é uma empresa aberta em 2009, mas é uma empresa cuja atividade, o KNAI de agenciamento de atletas, e isso é indiscutível, é reconhecido por Yuri Romão. Essa atividade ela foi incluída um pouco antes de Yuri se reeleger como presidente do esporte. A justificativa dele foi que ele não queria se reeleger inicialmente, então, posteriormente, ele iria, de fato, fazer o que ele faz no mercado financeiro, que é operações de crédito em geral, antecipação de recebíveis em geral, para jogadores, enfim, para pessoas do futebol, né? Então, mas isso é uma bomba, isso sem dúvida é uma bomba que ele tentou menosprezar, ele tentou deixar por menos, mas, assim, num clube em que o estatuto é claro que você não pode usufruir do cargo de presidente para tirar proveito econômico, isso gera uma dúvida muito clara. E aqui eu não estou afirmando que Yuri tirou algum proveito disso. Inclusive, eu acho que para você incorrer naquela hipótese do estatuto, diferentemente de alguns outros juristas que eu respeito bastante a opinião, mas já para você ver como o debate surgiu, né? Porque o debate é jurídico, realmente. É um debate se o mero fato de você ter empresa, isso significa haver um conflito de interesse ou não com o cargo. É um debate legítimo.
Eu entendo que você precisava ter faturamento, você precisava ter, de fato, oferir receita com essa empresa, o que até agora não restou demonstrado. Mas veja o precedente, a discussão que Yuri gerou com essa, e eu posso usar essa palavra tranquilamente, com essa irresponsabilidade, com essa falta de cuidado de não ter fechado a empresa dele quando assumiu o esporte. E aí depois vem mais uma contratação de uma empresa de consultoria de Paulo André, que supostamente era o nome que Yuri queria para o departamento de futebol do esporte. Aí Paulo André disse, não vou. Trouxeram outro e depois de um tempo decidiram, não, então vamos contratar Paulo André como consultor. E aí parece muito aquelas empresas que vão arrumando problema, as próprias pessoas que estão no futebol vão arrumando problema para vender a solução, né? E a solução é empilhar gente, é trazer muita gente contratada. Eu não sei se essa é a solução, a não ser a empresa de Paulo André, por 3 meses. Depois Yuri recebeu em casa Camila Souza, Antônio, Gabriel, falando, bancando a permanência de Antônio, que nenhum treinador sai com 3 rodadas, para em seguida o Sport perder para o Mirassol, fazer uma partida péssima. Vi uma coletiva de Gasparino na segunda, dia 3 de junho, reforçando que o treinador iria ficar, que o treinador seria bancado, porque ninguém iria demitir o treinador nesse período, e que o elenco iria ser montado pelo treinador. Bizarramente, contraditoriamente, na terça-feira, dia 4 de junho, a coletiva de Gasparino caiu do penhasco, né? Foi por água abaixo, qualquer outra analogia que se use para dizer que foi uma coletiva jogada na lata do lixo, porque depois de uma reunião com Antônio Oliveira, em que Antônio Oliveira tinha uma expectativa em relação a reforços muito diferentes da possibilidade do esporte financeira de trazer reforços no momento, claro, gastamos 60 milhões em vários reforços inúteis, e hoje no programa a gente vai chegar na análise do elenco. Demitiu-se Antônio por entender que havia uma incompatibilidade entre o que o Antônio queria, entre o projeto de Antônio para o futebol do esporte e o que o esporte pode fazer, que é basicamente manter esse elenco aí. E aí a gente vai chegar no momento atual, e eu vou chegar no momento político, na reunião do conselho de amanhã, num forte movimento da oposição, que na figura do Dr. Leonardo Cruz, finalmente se reúne, se reorganiza, e claro, muito por conta do péssimo momento de Yuri. E aí eu vou opinar já do que eu acho, tanto do movimento de oposição, quanto de alguns comentários que estão sendo feitos, por exemplo, no Twitter, de tá uma guerra e uma troca de acusações entre algumas pessoas, alguns blogueiros, vamos dizer, do esporte, influencers, youtubers, né? E pessoas da oposição, ou pessoas capitaneadas pela oposição. Enfim, o momento é turbulento. Anunciamos, para mim, Daniel Paulista, que é um alento da gestão Yuri, porque é um rubro-negro, é um nome que une, não é um nome que separa. Eu acho que até a oposição torce por Daniel. Então, Daniel é um nome que une, indiscutivelmente, é um ídolo do esporte, é um treinador que tem bons trabalhos no esporte. E tem esse boato, né, do dia 5/6, que Yuri nega que pensou em renunciar, mas a gente tem informação que, na verdade, Ralf de Carvalho não estava tão errado assim, não. Yuri pensou em renunciar. Yuri, inclusive, chegou a discutir a renúncia com alguns pares do esporte, e ele vai negar, evidentemente. E o que a gente vai dizer é que, bom, disseram que ele chegou a conversar, e é isso. E a gente pode detalhar um pouco mais isso, mas o fato é que Yuri, sim, pressionado, isolado, ele pensou em renunciar, embora jamais vá admitir, vá reconhecer, sobretudo nesse momento, porque reconhecer seria um ato de absurda fragilidade. Aí o comentário Peman74, dizendo que a contratação da consultoria de Paulo André é, no mínimo, estranha, para falar pouco. E aí tem muita coisa estranha no processo todo. E, bom, é um momento turbulento, Rodrigo, André. Depois dessa minha digressão, desse meu monólogo, eu vou abrir aqui um pouquinho para debate, antes de chegar nesse momento de ressurgimento de uma oposição no esporte. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Você está caladinho aí? Então, Vando, como eu disse, eu estava meio afastado do podcast, e não foi só do podcast, não. Realmente eu me dei uma folguinha do esporte, porque realmente estava me fazendo meio mal. Mas, assim, então essa parte realmente da empresa de Yuri Romão, que
ele tem o Kinain lá, que estava ativo e tal. Eu estava meio por fora, eu comecei a acompanhar de novo quando eu vi que Antônio Oliveira ia cair, porque com ele, feito você disse, já viu que não ia sair nada, não adiantava mais nada. E aí, assim, eu fiquei meio que com a visão meio de fora, assim, sabe? Porque é uma visão até estranha para mim como torcedor do esporte, mas era como se eu estivesse vendo sei lá, não era o meu time que eu estava vendo. Meio estranho, assim. E a sensação que dava, eu sei que realmente tem muita coisa estranha aí, de contratações, de agenciamento, mas para mim, só o que grita aí é incompetência. Tá? Eu não acho lógico ou errado quem acredita que tem gente ganhando por fora ou que tem obscuridade. Realmente, assim, eu entendo quem pensa isso, mas eu acho que para mim é tudo incompetência. É uma diretoria que se preocupa muito mais com a forma de fazer do que com o conteúdo. E isso se aplicou muito, a gente viu nas contratações. Uma diretoria que se preocupou muito mais em trazer jogadores entre aspas, desconhecidos, alternativos ou contratações que assim, não, foi baseado em scout. Quem não lembra lá do Capex de Carlos Alberto? De não, a torcida uma hora vai entender, como se fosse a coisa muito profissional. E a gente tá vendo que, na verdade, era tudo. E o robô, Rodrigo? O robô. Tinha um robô lá a IA, né? Que o Sport ia fazer uma boa campanha, o Sport ia ter um bom time. Era a IA do Sport, né? Essa fachada, né, Rodrigo, de profissionalismo, ela se deu inclusive naquela entrevista de Gasparino, no dia 3, em que, para justificar a manutenção de Antônio, os caras trouxeram uma estatística absurda, que a carga de treinamento estava 30%. Aumentou 35% a mais intensa e a quantidade de hora estava 10%, ou seja, os caras treinavam 1 hora, passaram a treinar. O treinador que eu estaria passando a treinar 1 hora, tá ligado? 1h10. Aí. Em vez de... na matemática, viu, Vando? Não, em vez dos 15 minutos de rachão, ele proibiu o rachão e mandava a turma dar tiro, tá ligado? No final do treino. Devia dar tiro, deixa quieto, né? Isso não vai resolver problema nenhum, mas, desculpa, voltando para não quebrar sua linha de raciocínio, você estava falando como a diretoria se preocupa com a fachada de profissionalismo, quando profissionalismo, na verdade, não existia nenhum, né? Uma forma... E aí, Vando, é o que em medicina, às vezes, quando a gente vai ver estudo científico, a gente chama de... Existe uma diferença de... Quando a gente vai avaliar o desfecho, tem desfecho mole e desfecho duro. Desfecho duro é o que você está pensando, se alguma coisa reduz morte, por exemplo, reduz tempo de internamento. E desfecho mole é tipo, diminuiu no exame de sangue, diminuiu alguma besteira. É uma diretoria preocupada com desfecho mole. É uma diretoria preocupada, não, mas olha aqui, a porcentagem diminuiu. E o time perdendo, pô. A porcentagem aumentou, o time está treinando mais. Dane-se. Rodrigo. Dane-se. Tu prefere o desfecho mole ou o desfecho duro? A comunidade científica, de uma maneira geral, prefere o desfecho duro, de uma maneira geral. Entendi. Tá, pode seguir. Desculpa a piada infame. Mas, assim, é um negócio que você vê assim, não aumentou em 35%. E a pontuação do esporte? Aumentou, tá ligado? Rodrigo, durante o jogo, a nossa posse de bola aumentou. A gente finalizou mais. A gente vê que o time está melhorando. A gente começou a ter mais desempenho. Não foi isso, porque ele não podia falar isso. Porque foi o contrário. Quando o Pepa saiu com 2 jogos, estava todo mundo com saudade de Pepa, pô. Foi impressionante um negócio desse. Pepa deve ter saído com 100% de aprovação com a saída dele. Só no canal da gente tem 3 vídeos, fora Pepa. Pepa não caiu, cadê fora Pepa? Assim, 3 vídeos em sequência de aprovação máxima, com o pessoal concordando com a gente. E assim, eu levando lá ele para variar, né? E assim, aí trouxeram Antônio Oliveira, que assim, eu não vou ser aqui engenheiro de obra pronta. Eu não achei uma contratação horrível nem nada. A gente veio aqui, analisou, ele teve um bom trabalho no Cuiabá, depois um péssimo trabalho no Corinthians, e a gente ficou pensando qual seria, para qual lado ele ia puxar mais. A gente não sabia que ele ia conseguir piorar o trabalho do Corinthians. Fazer um trabalho desastroso, né? O trabalho dele no esporte é desastroso. Não, ele, assim, Pepa estava tentando construir um arranha-céu,
tinha chegado ainda com 2 andares. Antônio Oliveira foi lá, destruiu tudo e pronto. Terraplanou o negócio. Então, assim, mas voltando para o cerne do meu argumento, é o seguinte: eu acho que o que explica tudo aí é a incompetência. Eu não acho que tenha esquema por trás. Eu não acho que tenha gente ganhando dinheiro. Pode até ter, não é futebol, eu não duvido nada. Entendeu? Eu acho que a explicação é mais simples. Eu acho que são pessoas incompetentes, sabe? Eu não acho o que às vezes é tão danoso quanto... muito mais às vezes, pô. Muito mais danoso. Muito mais danoso. É simplesmente um incompetente. Feito Yuri Romão está sendo incompetente. Não tenho nada contra a pessoa dele, não tenho nada pessoal contra ele, mas ele está sendo extremamente incompetente na gestão esse ano. E já era uma gestão que vinha recebendo muitas críticas pelos anos de Série B, pela gestão do futebol nesse tempo. E, assim, isso que eu falei de forma sobre maior que conteúdo, é que você vê que tudo eles querem dar um ar de profissionalismo. Um verniz, né? Aqui é tudo antenado, a gente faz tudo baseado em números, não sei o que. O Capex, meu irmão, esse nome vai ficar comigo por tanto tempo da minha vida. Desse Capex. Não. Porque o cara... Não existe, pô. Podia ser, irmão, só se Carlos Alberto soubesse encontrar petróleo. Ele nasceu, é um X-Men. Ele sabe encontrar petróleo. Pronto, aí valia a pena 15 milhões dele. Porque futebolisticamente tinha o que fazer. E assim, você tratar o jogador como um bem de capital tão mensurável, vamos dizer assim, objetivamente, quanto é, por exemplo, um prédio de não sei quantos metros quadrados em determinada área que tem fatores de depreciação bem definidos, tem fatores muito bem estudados. O jogador de futebol, ele não é um ativo, tanto é que é um ativo intangível. O jogador de futebol é um ativo intangível na contabilidade do clube. E o ativo intangível, ele já é, em regra, muito mais difícil de mensurar. O André é da área de tecnologia, e ele sabe disso, ele é muito mais difícil de mensurar do que um ativo imobilizado, que é um prédio, ou um bem de capital, um investimento de empresa, mas que é tangível, né? Que é efetivamente, está na sua atividade produtiva. Um moedor de cana-de-açúcar para uma agroindústria. Um jogador de futebol, ele é um ativo, assim, que você, para ter uma precisão de mensuração, existe uma subjetividade que é entender de futebol. Entender de futebol, existe estatística, existem alguns estudos, mas passa longe de ser só isso, velho. Tem que ter o feeling, tem que ter o sentimento, tem que olhar o cara jogar ali e dizer, ó, esse cara joga bola, acabou. Isso é coisa que a máquina não cria, é coisa que está no ser humano. E as pessoas que estavam dentro do Esporte Clube do Recife não tiveram esse senso, e aí que surge. Faltou o mínimo de senso mesmo. Porque, veja, é tanta coisa errada que eu fico com medo da gente acabar voltando para tópicos que a gente já discutiu, tipo a contratação do Carlos Alberto. Mas, assim, a gente está tentando aqui, talvez, achar a essência do problema da diretoria, sabe? E eu acho que a essência é isso, mano. Falta senso, pô. Falta senso de futebol mesmo do pessoal. É um pessoal que acha que ser profissional é tirar todas essas variáveis que você define muito bem como intangíveis e tentar colocar tudo na ponta do lápis, pô. Entendeu? E tentar colocar tudo, não, mas a gente fez cálculos, a gente tem um robô, a gente não sei o quê. Tá, meu amigo, mas você viu o cara jogando? Parece que, beleza, mas você viu ele jogando? Porque não é possível. Foi que a gente falou de Carlos Alberto. O problema não foi ter trazido o Carlos Alberto, pô. O problema foi ter pago 15 milhões. Não precisa ir longe, não. Não precisa ir longe, não. Porque a reação da 99% do Botafogo, quando o Carlos Alberto saiu, é uma reação de comemorar a saída dele. Será que 99% vê futebol de forma errada, pô? Só o cara, o analistazinho, o cara da planilha, tá certo? O cara que analisou que ele deu um tiro de 100 metros e esse tiro foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro. E aí é um jogador que consegue ter tiros... Para, não é possível. E aí é isso, Rodrigo, só para a gente não arrodear muito mesmo nesses temas, nesses erros flagrantes, eu vou chegar no momento político do esporte, não sei se a André quer fazer algum comentário antes sobre isso, ou se... Não, eu só queria, uma coisa rápida, que eu tava pensando aqui, é mais um desabafo mesmo também, tipo, porque eu concordo com o Rodrigo, a questão da incompetência, mas assim, uma coisa que eu tava pensando esses dias é o seguinte, sempre foi falado por Yuri, por toda a chapa, né, eu acho que é Rafael, eu sempre me confundo, é Rafael Campos, né? Rafael Campos. E o outro, tem outro também, o vice-presidente. Guilherme Falcão. Guilherme, né, que caiu há muito tempo.
sempre falaram que o planejamento, né, ele até falou isso agora, tu falou agora que eles anteciparam o planejamento de profissionalizar o futebol, certo? Que o planejamento era que isso fosse feito no final do ano. Então, como é que ele assume o mandato? Ele pensa, ó, a gente vai fazer, nosso planejamento é profissionalizar o futebol. Mas antes, vamos botar um ano aqui com abnegado, com orçamento de 60 milhões de contratação, e aí depois do fim do ano a gente profissionaliza. Então, assim, é conversa para boi dormir, né? Então, tipo, algum interesse teve. Algum interesse teve. Falou, já que o orçamento é maior desse ano, eu vou botar na mão dos meus colegas, e aí ano que vem, com o time com mais orçamento, com mais dinheiro, a gente profissionaliza. Mas é uma irresponsabilidade. Se você tem um planejamento de profissionalizar, você profissionaliza logo para tomar essa decisão dos 60 milhões de forma mais profissional possível, né? Foi uma total irresponsabilidade, e aí isso floresceu no esporte naturalmente uma oposição ao trabalho de Yuri. Eu acho que quase que unânime. Quem fala hoje que apoia minimamente Yuri vai ser rechaçado, vai ser escorraçado, porque o trabalho é indubitavelmente horroroso nesse ano. O trabalho é muito ruim no ano de 2025. É um trabalho que põe realmente em risco a instituição Esporte Clube do Recife. E aí vem um ponto que é uma oposição que era desorganizada, e a gente viu muitos influencers do esporte. Teve um episódio agora de uma visita ao CT do esporte promovido pelo clube, em que estava lá Edinho, em que estava lá o pessoal lá do Rugido, né, o Thiago, que quase brigou com o Thiago Galhardo. Enfim, estavam outros influencers aí de Instagram, de Twitter, e partiu não só do Twitter, mas do WhatsApp, um movimento de atacar essas pessoas, e antes disso já vinha um movimento de atacar naturalmente quem votou em Yuri Romão. E aí, gente, existem pessoas com história no esporte e com serviços prestados. Eu não iria por essa linha, porque existem pessoas com serviços prestados que votaram em Yuri Romão por entender que o trabalho nos anos anteriores foram trabalhos bons, como, por exemplo, Gustavo Dubé, como, por exemplo, Fred Domingos, que está no conselho, que gosta ou não, é uma pessoa com serviços prestados ao esporte. E, ao mesmo tempo, existe uma oposição que hoje se reorganiza, capitaneada por Leonardo, mas apoiada por Luciano Bivar, que é um homem forte no esporte, apoiada por vários antigos dirigentes do esporte, José Valadares, enfim, pessoas que também têm serviços prestados ao esporte. Eu não gosto de verdade do argumento superficial de que são pessoas ultrapassadas, que são dinos, que não tem mais nada a ver com o clube, porque são pessoas que têm história no clube e em algum momento já ajudaram o esporte a conquistar coisas grandes. Claro que o modelo associativo, em geral, causou vários problemas ao esporte. O esporte viu muitas vezes o descompromisso em gestões de uns ou outros, assim como uma prefeitura, né? Sem um olho na frente, sem um olho de que você, que é o presidente atual, vai pegar essa bronca, essa bomba, estourar essa bomba lá na frente. Então, o que se tem hoje é um movimento político forte. Existem músicas circulando já pelo WhatsApp contra Yuri, existe uma campanha de fazer protestos na ilha, dia 28, inclusive, e protestos, enfim, em toda a cidade contra Yuri Romão. E eu diria que, na verdade, é um movimento absolutamente legítimo pelo trabalho de Yuri, é um movimento absolutamente legítimo. E o que eu só penso e que eu torço para que isso não aconteça, mas é o que normalmente acontece quando os ambientes políticos estão tão tensionados assim, né? Existem pessoas que estão no meio do caminho, por exemplo, Gustavo Dubé ainda dialoga muito com Yuri, existem outras pessoas que dialogam muito com Yuri, mas quando o ambiente está tensionado dessa forma, o que eu torço é que não aconteçam ataques vis, ataques pessoais, ataques que maculem as próprias pessoas que torcem pelo esporte, porque, afinal, todos torcem pelo esporte. E a gente há de rechaçar, evidentemente, gestões temerárias, como foram as gestões de Arnaldo Barros, por exemplo, mas eu acho que a gente não pode trocar farpas, trocar acusações, ser delicado, ser agressivo. Eu acho que o debate tem que ser pautado nas ideias e peço perdão aos que não conseguem racionalizar dessa forma. Muitas vezes, pós-jogos, eu não consigo racionalizar dessa forma,
mas num momento mais calmo, é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que ter uma oposição, tem que ter gente cobrando, tem que ter gente... Essa oposição que se reúne, inclusive, com a vontade de pautar uma SAF no esporte. Existem vários modelos de SAF, mas Luciano já gravou áudios e já deu entrevistas, inclusive, falando do modelo que ele gosta, que seria uma SAF para o torcedor, que é um modelo interessante. Mas, enfim, que seja um debate pautado nas ideias, e é um debate antecipado, infelizmente, pelo péssimo momento de Yuri, mas um debate legítimo e que existe e que vai esquentar nos próximos dias e que, de novo, eu só espero que não vá para trocação de tapa, né, como diria na gíria. Teve até Everton Felipe, não foi? Carlinhos Bala, tá por dentro dessa aí, mano? Tô por dentro. Quem conseguiu entender aquela mensagem de Carlinhos Bala tá num nível de interpretação de texto muito melhor do que o meu, viu, velho? Que eu li umas 3 vezes e eu fui, meu amigo, é o quê, pô? Teve um comentário que eu vi que o cara botou, meu amigo, desaprendi a ler depois disso. Mas eu acho que foi porque Everton Felipe estava na chapa da oposição, né? E Carlinhos Bala era da situação. Tem alguma coisa ou não? Eu não vejo, não, é isso. Eu sabia a mensagem. Na verdade, eu acho que era uma pessoa que ia se candidatar à oposição e Carlinhos Bala tirou o apoio. Eu confesso que eu tentei não adentrar muito nas minúcias daquela discussão, especialmente porque estava difícil, né? Assim, você precisaria de uma tecla SAP, de chegar alguém ali para traduzir qual era a treta. Talvez se fosse um áudio de Carlinhos Bala, a gente entendesse, tá ligado? Não. No final das contas, foi um chamanote de mentiroso, né? Porque Carlinhos Bala, Everton Felipe chamando Carlinhos Bala de vendido, porque no final das contas ficou com a situação, porque era apoiado pela Bet VIP, que à época era patrocinadora master do esporte, enfim. Troca de farpas generalizada. Eu gostei muito de uma frase de Carlinhos Bala que foi: não vem pra cima de mim, não, que tu de mim não arranca nem empate. O homem é um poeta demais. O homem é feito para essas frases de impacto, ele sabe entregar demais. Mas assim, eu vejo muito no Twitter, um dia desse estava uma troca de farpa dos influencers aí, feito tu falou. E assim, aparece perfil e gente de onde você menos, assim, de onde você menos espera, né? Uma galera que do nada aparece dizendo que tem informações, que fulano não sei o quê, que tal gente ganha dinheiro. O pessoal parece que acha que porque tá num fake, acha que tá totalmente, assim, imune, né? Pode dizer o que quer e pronto. Porque, assim, você dizer que alguém tá ganhando dinheiro de tal candidato para fazer tal coisa, meu amigo, isso é uma acusação criminal. Você tem que, se a pessoa tiver disposta a ele botar na justiça, você vai ter muitos problemas. E assim, eu acho que a quantidade de gente, principalmente assim, torcedor, que no Twitter tem certa influência e tal, que tá tirando alguma coisa do esporte, meu amigo, a chance disso realmente tá acontecendo é muito pequena, pô. Aí estavam reclamando que uma galera aceitou o convite para ir no CT, aí vira babão da diretoria. Não é o dinheiro diretamente, tá? São os privilégios para ter a informação, e essa informação, teoricamente, que não existe dinheiro, também. Entendeu? Porque essa diretoria não vaza nada, pô. Não, mas tem umas coisas que são estranhas. Por exemplo, sala de imprensa. Tem. Como é que o influenciador tá na sala de imprensa para entrevistar o treinador? Não, claro que tem, pô, claro que tem. Veja, essa visita ao CT é claramente conversada com influências que apoiam, assim, ou que são coniventes com a gestão, tá? Você não vai ver ninguém que estava ali no outro dia criticar, feito a gente está fazendo aqui, porque somos pessoas que não temos nenhum compromisso, assim, nem de um lado nem de outro. Você não vai ver isso acontecer. Vamos ser práticos aqui também. Você vai ver sempre uma passada de pano. Então, isso tem a ver. O que eu quero dizer é que não vale a pena a gente agredir o outro, achar que a pessoa não é torcedora do esporte, porque, de um certo modo ou outro, ela conseguiu uma informação privilegiada. Eu acho que isso não vale a pena, partir para um nível... E aí, dando, na verdade, um apoio a Ralf de Carvalho, porque Yuri Romão disse que foi alvo de fake news, a informação que eu recebi também, e André disse que vai dar um grau na internet dele aí, foi que Yuri Romão, de fato, pensava em renunciar e chegou a discutir com alguns apoiadores a renúncia. E, de novo, Yuri Romão não vai reconhecer isso. Ralf recebeu isso de uma fonte que é uma fonte forte no esporte, da oposição do esporte, e simplesmente relatou o que ele recebeu. Ele relatou a informação que ele recebeu, que Yuri estava extremamente pressionado e pensou em pedir rescisão, em entregar o cargo de presidente para fazer uma transição
E, veja, não entendi também por que Yuri foi falar que foi alvo de fake news de um jornalista. Totalmente desnecessário, bastava ele dizer que a informação de Ralf era a informação que provavelmente a fonte que Ralf tinha dado não era correta e que ele não tinha debatido isso. Mas, de novo, também recebi algumas informações que é verdade, que Yuri pensou em renunciar e chegou a debater essa renúncia assim. Mas, enfim, saindo desse momento, a gente vai chegar no último ponto da linha, que é a chegada de Daniel Paulista, e a gente vai para a análise do elenco do Sport que Daniel Paulista vai ter na mão. Antes de eu ir para o elenco do Sport que Daniel Paulista vai ter na mão, já migrando para essa outra pauta do programa, eu queria pedir para quem está aí deixar o like, porque isso ajuda demais a gente a circular o conteúdo, curtir a live, compartilhar, se inscrever no canal quem não for inscrito ainda. Eu vou dar uma passada rápida aqui pelo chat. Tem algumas pessoas que posso, na verdade, saudar Rosivaldo Tavares falando antes, falando da dificuldade de trazer um profissional. Eu vi Yuri falando da dificuldade de trazer um profissional, tipo coordenador como Milton Cruz, por ser muito caro, mas gastou 60 milhões em cabeças de bagre. É isso, Rosivaldo. E o que é mais caro? Pagar uma rescisão agora de um treinador, de 2 treinadores, de Pepa, de Antônio Oliveira, contratar essa equipe de futebol no meio do ano, gastar 60 milhões, o que é mais caro? Né? A incompetência e a falta de investimento correto e no momento adequado, de tomar a decisão no momento adequado, ela é muito mais custosa, muito mais dispendiosa ao esporte. Rubens Zanin deve ser primo do ministro do STF, mandando saudações luso-rubro-negras de Lisboa. A barca do esporte é uma caravela portuguesa. Meu amigo, é isso. Espero que você esteja curtindo Lisboa, uma cidade maravilhosa. Só o que não é maravilhoso são os portugueses que aportaram no esporte. Aí não tem nada de maravilhoso, a gente vai debater isso no elenco. Muito pelo contrário, é uma barca realmente. Milton Antônio da Silva dizendo que por ele só ficava Thierry, Rivera, Tense e Zé Lucas. Vamos chegar lá, Milton. Vamos chegar lá, a gente vai analisar o elenco e vai pontuar quem para a gente deve ficar, quem para a gente deve sair e quais são os reforços que já estão sendo cogitados na Ilha do Retiro. Felipe Pedrosa, Milton e Barleta. Não, claro, Barleta vai ficar, ele já responde aqui que Barleta deve ficar. E aí, Sandro Suelen, vocês vão falar de futebol e das saídas? Vamos falar de futebol e das saídas. Eu estou girando a pauta exatamente para isso agora, Sandro, mas era necessário trazer a exposição do momento político do esporte, porque o esporte vai passar 30 dias sem jogar. Isso vai pegar fogo nos bastidores, e esses bastidores, muitas vezes, definem o que acontece no campo posteriormente, tá, Sandro? Então, a gente achou interessante trazer esse debate, importante para esse podcast, mas vamos falar de futebol. Fique aí que a gente vai chegar no nosso campinho agora. Felipe Pedrosa participando, Sérgio Oliveira, será que estará nessa lista? Sou para Daniel avaliar, acho que vai querer ele para trabalhar. Felipe Sérgio, já adiantando, é um dos nomes que a gente vai trazer. E, bom, já que tem vários comentários, a gente vai chegar e aí vai lendo o que for aparecendo no meio do caminho. Curtam. Pessoal, vou botar o campo aqui, vou compartilhar o nosso campinho aqui para falar efetivamente de futebol e sair do momento político. Mas antes de compartilhar o campinho, eu queria saber a opinião de Rodrigo e André. Eu sei que já houve, na verdade, um adiantamento dessa opinião para validar a contratação de Daniel Paulista. Mas agora vocês podem falar mais detalhadamente. Vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, Daniel Paulista